Boa noite, meus amigos. Vamos lá. Vamos falar do nosso Bananil, porque o Bananil continua intancável. As notícias que nós recebemos de ontem à noite, eu mandei um áudio, coisa de 10h30, 11 da noite, lá pro Clube MBL, com informações lá direto de Brasília. Então, se você já está no clube, você já sabe. Mas eu vou trazer aqui pra vocês, que são informações que, obviamente, a imprensa trouxe, mas a gente vai colocar requintes de crueldade. O governo Lula está passando por uma das grandes humilhações que um governo poderia passar em sua história. E tantos presidentes poderiam passar por uma humilhação pública. Eu diria assim, o Bolsonaro tinha toda a cara que ia passar por humilhações maiores. Talvez o Temer, é um cara que não teve voto. O Fernando Henrique difícil, sempre foi um cara muito bem articulado e tal. Mas a verdade é o seguinte, o Lula está sendo humilhado, ele está sendo espezinhado em praça pública. E não sei se a imprensa está dando o verdadeiro peso a isso. Tá? Todo presidente que entra, todo presidente que assume o mandato, ele faz um dos seus primeiros decretos, que é o decreto de nomeação dos ministérios, que é na prática uma medida provisória, que é um decreto do presidente, ele decreta, ela toma efeito e depois ela tem que ser votada pelo parlamento e via de regra o parlamento sempre aceita o que veio da presidência da república. É natural, né? Pô, são os ministérios, é a organização administrativa do novo governo. O Lula criou um monte de novos ministérios. Voltou a ter Ministério dos Direitos Humanos, Ministério da Cultura, Ministério dos Povos Originários, do não sei o que, blá blá blá, que é basicamente propaganda que o Lula fica fazendo pra engrupir uma galera. Mas tudo bem, deixa estar. Todo governo passa isso. O governo Lula não. Ele verá derrubada essa MP, que irá caducar ou simplesmente será derrubada, por uma vingança do senhor Arthur Lira e do Centrão. O senhor Arthur Lira e o Centrão vão botar o ferro pra cima do Lula, e o Lula que reclame. Ai, se o Lula reclamar, que está contratada a briga pra ele. O Arthur Lira argumenta, entre os seus pares, que isto também é uma vingança pelos ataques que vêm sendo feitos a ele pelo Renan Calheiros. Porque como o Lula não pode, Lula, fazer o ataque, ele vai e se esconde atrás do Renan Calheiros, e o Renan Calheiros ataca o Arthur Lira. Ele atacou o Arthur Lira das formas mais baixas possíveis, tá? Foi um negócio feio. E enfim, é do game, eles estão se atacando, eles são de Alagoas, eles que se entendam. Mas o fato é o seguinte, o Lira reagiu, vão caducar, essa MP tá pintando que vão caducar, o Lula vai ver o ministério dele desmontado, o tal do Silvio Almeida vai ter que passear e ficar falando de direitos humanos em alguma secretaria, alguma coisa, até que essa história se resolva. Aparentemente o Lira tá pedindo cargos e mais cargos, ministérios e mais ministérios, e o governo não quer dar. E o Lira, como está ofendido também, que é a cabeça do Renan Filho. Não vem só do Lira isso aí. Toda a turma do Centrão se juntou com ele para participar dessa festança. E inclusive o nosso Kim Kataguiri estava articulando isso ontem, que afinal de contas ele é um opositor e a obrigação dele é gerar danos ao governo. Coisa que ele faz com muita presteza, com muita energia. Conhecemos nosso Japa e o nosso Japa gosta de trabalho, mas não é dele que vamos tratar aqui. O lance que deixa todos muito, vamos dizer, espantados é: como pode o Arthur Lira estar tão poderoso diante desse governo? E como pode, sabendo que o governo tem uma certa aliança com a Corte Superior, ficar tão à mercê de um presidente de uma casa? E aí eu vou falar a real. A real é que o Brasil, que o Lula administrou, era um país presidencialista. Era um país que tinha o presidente comprava o Congresso, o presidente nomeava os nomes dele na Suprema Corte, jogo que segue. Agora não é mais assim. A regra mudou. Agora há uma espécie de semipresidencialismo em voga, e o semipresidente chama-se Arthur Lira. É como se a gente estivesse vivendo aqui um modelo mais ou menos alemão, um modelo em que tem um parlamento, um primeiro-ministro, existe o presidente da república, eles têm funções diferentes e tal, e existe às vezes algum teor de conflito entre eles. O lance que nos interessa é que o Lula está sendo humilhado por outro ente, que já controla a maior parte do orçamento, que é verdade, o Congresso está controlando o orçamento, que decide quais são as pautas que andam e que não andam. Então o governo era contra esse marco temporal maravilhoso que passou, que resolve vários problemas fundiários. O Lula era contra. O Lira não quis nem saber. O Lula quis acabar com o marco do saneamento, o Lira não quis nem saber. O Lula quer passar a censura em redes sociais. E o Lira talvez queira passar. Então talvez agrade ele. Igual o arcabouço fiscal do Haddad. O Lula quer que passe. O Lira, tá bom, pode ser. Estamos vivendo nas mãos de um governo que não foi eleito para ser presidente, que é o governo informal do semipresidencialismo do Arthur Lira. E isto, obviamente, vai precipitar uma gigantesca guerra. Tem muitos comentaristas políticos fazendo analogias entre o começo do governo Lula e o começo do governo Bolsonaro. Ambos com problemas em questões orçamentárias. Ambos tropeçando em política internacional. Ambos enfrentando guerra com o respectivo presidente da Câmara. Ambos amelhando derrotas nos tais 6 primeiros meses de governo. E de fato, são dois governos que pegaram, vamos dizer, um país polarizado, são dois governos que tinham presidentes, tem presidentes no caso agora o Lula, fanfarrões,
falastrões, são dois governos que não tinham rumo e não sabem para onde ir, e são dois governos que lidam com um parlamento que tá forte. É um parlamento que não tem força moral. Não é um parlamento que quer exigir mudanças no Brasil para o Brasil melhorar, para enfrentar... Não tem nada disso. O Lira representa o Brasil que quer poder político pelo poder político. Simplesmente para controlar o orçamento, para ter grana, para gastar. Saíram matérias recentemente que mostram o Lira que é o recordista de viagens de jatinho. Como se essas viagens de jatinho do Lira estivessem rendendo alguma coisa de boa pro Brasil. Não rendem nada. Mas, vejam só. Lira é a pedra no sapato do Lula. E o Lula tem uma ideia fixa na cabeça. Que quem tá no clube já sabe há bastante tempo. Derrubar Arthur Lira. Lula sabe o que aconteceu com Dilma Rousseff. Quando Dilma Rousseff teve que enfrentar Eduardo Cunha. Eduardo Cunha era o Arthur Lira de então. Eduardo Cunha liderou a rebelião do baixo clero, derrotou o candidato da Dilma para a presidência da Câmara dos Deputados, assumiu, se tornou independente e depois derrubou ela. Arthur Lira não tem, vamos dizer, a mesma verve do Cunha. Mas o Arthur Lira quer manter o poder acumulado e não vai aceitar o governo dando tapa na cabeça dele. Lula, por seu turno, anotem o que eu vou falar, porque quando começar a rolar, vocês vão falar, o Renan avisou, o Clube MBL avisou. E eu já deixo bem claro que isso vai acontecer. Lula vai nomear um procurador-geral da República para ir para cima não só do Lira, mas dos seus aliados ali dentro da Câmara dos Deputados, para gerar esse clima de guerra, para as ações irem no STF, e aí o aliado de Lula no STF vai olhar, vai pensar, vai ficar com o cara na mão e falar, ou você se comporta, ou eu pego você. Esse tipo de coisa, porém, às vezes não dá certo. Ele pode até pegar esse político do Centrão, e aí o político do Centrão, sem nada a perder, faz como o Eduardo Cunha. Se é pra todo mundo se ferrar, vamos todo mundo se ferrar, tá? E é o cenário que tá pintando. Veja, aprova-se um arcabouço fiscal que vai precisar de aumento de impostos. O próprio Lira falou que não vai aumentar imposto. O Lula fala em colocar imposto no Pix. Estão falando da cobrança digital para cobrar imposto no Pix. A classe média não vai aguentar. Por mais que o Bolsonaro faça campanha pro Lula ficar bem no poder, ele falou, não saiam às ruas. As pessoas vão acabar em algum momento indo para as ruas. E o clima que vai pintando é o Lula eventualmente não cumprindo o próprio arcabouço fiscal, incorrendo em crime fiscal, incorrendo, portanto, em crime de responsabilidade, passível de um eventual pedido de impeachment dele, com o país quebrado economicamente e politicamente. Tá pintando, meus amigos, uma tempestade perfeita contra este governo. E eu vou falar que essa tempestade já estaria caindo do Oiapoque ao Chuí sobre todas as grandes cidades brasileiras na forma de manifestações e na forma de uma organização social verdadeiramente relevante em termos de oposição, caso não tivéssemos como grande nome do lado de cá um cara chamado Jair Messias Bolsonaro, que é o maior aliado do Lula nessa história toda, que é um cara que luta contra manifestações e que acha que o exercício da oposição significa a defesa dele, dos crimes que ele cometeu no mandato anterior. Se nós tivéssemos uma oposição, meus amigos, esse governo estava na lona em 6 meses, tá? Em 6 meses de governo ele estaria na lona. Mas como a presidência da República conta com a antiga presidência da República para desfazer a oposição, ficamos assim, à mercê dos humores dos ladrões que ocupam os partidos do Centrão no Congresso Nacional, à mercê da boa vontade das raposas do Congresso em machucar as coisas que venham do governo, à mercê das decisões ruins que o próprio governo comete e à mercê na prática do destino, tá? Então, fiquem de olho no que está acontecendo, tá? Isso que está acontecendo é muito maior do que qualquer coisa negativa que já aconteceu pro governo Lula, tá? Ninguém impõe, assim, derrotas são normais em termos políticos, mas ninguém impõe uma derrota humilhante que tem como objetivo, vamos dizer, expor para todo mundo a fraqueza de um determinado líder. O Lula está sendo humilhado em praça pública pelo Arthur Lira. Eu não vi isso acontecer desde que eu trabalho com política, desde que eu tô aqui no MBL. Eu nunca vi uma coisa tão humilhante, tão vexatória, tá? O Bolsonaro não passou por isso. Porque ao menos o Bolsonaro tinha a estratégia de vir a público e ficar xingando. E mandava, vamos dizer, seus asseclas ficarem xingando, ora o Rodrigo Maia ou quem precisasse ser. O Lula, nem isso. O Lula, nem isso. Então aguardem, tá legal? O jogo está apenas começando.